Agora, ô, seu Bento, a gente vai pegar 2 times lá, hein? Na Copa do Brasil, Flamengo, e depois, na sequência, depois, pega o Botafogo lá também, hein? Eu O nunca Abel vi pode isso. cair nessa sequência aí, Domênico? Você acha? Nossa, o Abel é pode mó- cair depois dessa sequência? Nossa, o cara quer ser engraçadão. Ele Olha não só, torce mais duas aí. eliminações pro Fica Botafogo, aí, pro filho. Botafogo e pro Flamengo. Antes de mais nada, a verdade precisa ser dita. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. Gabigol merece elogio. Nos 2 últimos jogos, foi um jogador decisivo, fazendo o gol da vitória diante do Criciúma. E ontem, no gol do Carlinhos, ele deu um passe maravilhoso para o Carlinhos. Um passe que é difícil achar. Independentemente se Gabigol está melhorando ou não por motivos... ele só quer se valorizar. Não importa. Ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele está ajudando o Flamengo e isso precisa ser dito. Então, parabéns ao Gabigol pela melhora dele dentro de campo e que cresça mais, porque a gente sabe que o Gabigol pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Titular? Não. Titular para mim é Pedro. Mas está sendo importante quando é acionado pelo técnico Tite. E por falar em Carlinhos, uma curiosidade, ele tem apenas 7 jogos e nesses 7 jogos são apenas 148 minutos em campo. Então, poucos minutos, porém, 2 gols. 2 gols importantes. Um contra o Atlético Mineiro e outro ontem, que deu a vitória ao Flamengo. Vou ser sincero, falei isso hoje no SBT e vou repetir aqui. O Carlinhos já se pagou. Já valeu a pena o investimento nesse ano pelo Carlinhos. Um salário extremamente baixo e deu uma importante vitória ao Flamengo em cima do Vitória. Porque se o Flamengo tivesse empatado, ou até mesmo perdido ontem, o Flamengo estaria muito distante do líder Botafogo. Então, Carlinhos, bola dentro, que continue mostrando dentro de campo, está sendo importante. É isso que importa, tá? É isso que importa. Vamos lá, galera, porque hoje o Flamengo está de folga, o elenco rubro-negro está de folga, mas teve uma situação aí nas redes sociais envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, Léo Ortiz, na minha opinião, tem que jogar mais. Não entendo porque o Tite não utiliza tanto o Léo Ortiz, mas o companheiro Fred Gomes, do site GE, no podcast do GE, mencionou a situação do Léo Ortiz, falando que o Léo Ortiz prefere... Na verdade, muita gente recortou de uma forma, digamos assim, leviana, o que o Fred Gomes disse no GE. E aí ficou parecendo que o Fred havia dito que o Léo Ortiz não quer jogar como volante, que ele não quer mais, que ele pediu ao Tite para jogar apenas de zagueiro. Mas o Fred lá no GE, ele disse que o Léo Ortiz prefere jogar de zagueiro. Beleza, o que não é nenhum absurdo, até porque ele é zagueiro. E aí a forma como as pessoas cliparam essa informação viralizou nas redes sociais e o Léo Ortiz veio publicamente se manifestar e ele postou o seguinte, vou até ler para vocês aqui, porque publicaram assim: de acordo com a apuração do Fred Gomes no podcast do GE, Léo Ortiz não tem sido utilizado como volante porque ele não quer jogar nessa posição. O atleta prefere atuar em sua posição original de zagueiro. Beleza. Aí o Léo Ortiz veio e publicou em cima: nunca me neguei a jogar em nenhuma posição. Sempre disse que quando precisasse, em qualquer posição, estaria à disposição. O que também não é nenhum absurdo, porque ele sempre deixa isso muito claro. Fato é o seguinte: o Léo Ortiz ele precisa ser mais utilizado. Eu acho isso. Ontem, por exemplo, o Tite deixou o Alan jogando muito mal em campo, durante muito tempo em campo. Poderia ter colocado o Léo Ortiz até para melhorar a saída de bola, porque a saída de bola do Léo Ortiz é melhor do que a do Alan. E não é nenhum absurdo falar isso. São qualidades, são virtudes diferentes. O Alan tem uma virtude, o Léo Ortiz tem outra, ponto. Mas fica aí o registro dessa situação envolvendo o Léo Ortiz. Lohan, renovação, continua em fase de negociação. Ele não assinou, nem tem previsão de assinar ainda. As partes esperam que seja na próxima semana, mas a negociação ainda está em andamento. Vamos falar agora do interesse do clube francês, que é o Rennes. O Rennes, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, o Rennes da França entrou em contato com o Flamengo, manifestando o desejo de contratar o zagueiro Fabrício Bruno. Eu perguntei para dirigentes do Flamengo, atualmente, e até a gravação desse vídeo ninguém me confirmou, ninguém me negou. Ninguém me respondeu até o momento, a verdade é essa. Então, fica aqui o registro
da publicação, da informação do jornalista Fabrício Romano, que é um cara que eu respeito muito, para mim é no top 1 de apuração de mercado da bola no futebol internacional. Acredito eu que seja verdade, e assim que eu tiver atualizações, a gente traz aqui para vocês nos próximos vídeos. Vou ser bem sincero, eu acho pouco provável qualquer clube fazer uma proposta que o West Ham fez ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno, uma proposta de cerca de 80 milhões de reais. Eu não vejo o Rennes da França, por exemplo, fazendo essa proposta. Onde eu quero chegar? Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo não vai ser fácil. O Fabrício Bruno é titular hoje absoluto, absoluto. Vocês acham que a diretoria do Flamengo, entre aspas, vai abrir mão de um jogador titular absoluto por um valor que não vai fazer a menor diferença no caixa do rubro-negro? Lembrando que é um clube que não precisa, hoje, vender jogadores de maneira urgente para fazer caixa, até porque o Flamengo está muito próximo de vender um outro jogador, que é o Matheus Gonçalves. Teve reunião novamente, as conversas avançaram, valor, já chegaram a um denominador comum, eles agora estão debatendo a fatia, ou seja, os direitos econômicos. Por esse valor que o Red Bull Bragantino ofereceu, o Flamengo aceitou, eles vão ficar com quanto de direitos econômicos, quanto que o Flamengo fica. Então, eles estão já nesse, digamos, estágio da negociação. Pelo que a gente está acompanhando aí, questão de tempo do Matheus Gonçalves ser vendido. Então, o Flamengo não tem a menor pressa de vender atletas, ainda mais atletas considerados titulares, que é o caso do Fabrício Bruno. Então, Rennes, se está mesmo interessado em Fabrício Bruno, vem pesado, vem forte, porque senão não vai levar. O Flamengo não vai liberar, ainda mais sendo um ano político. O Flamengo precisando ganhar títulos, porque isso afeta de uma maneira, não vou nem dizer maneira indireta, diretamente na eleição, e a gente sabe, ano político é um ano complicado. Então, acho muito difícil o Flamengo vender o Fabrício Bruno por um valor assim, baixo. Tem que ser pesado. Luiz, só pra você ter uma ideia, Domênico, a última vez que a gente venceu no Maracanã, aliás, o 2017. Bruno Matos mandou aqui com gol de Egídio. Lateral esquerdo. Não, foi 2017. Do Fluminense, né? Isso, no Maracanã. A vez que a gente venceu lá no Maracanã, tirando a Libertadores, Tirando é 2017. Que não era. Final. Então, por exemplo, contra Vasco, mandante, não venceu. Ah, tá. Contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Flamengo, não vencemos lá. E a semana que vem estaremos lá novamente contra o Flamengo. É verdade, vai ser lá no O que eu Maraca, falei né? daquele jogo lá com o Criciúma, Domênico, eu vou falar a mesma coisa do Fluminense hoje. Por exemplo, se o Corinthians vai lá no Maracanã e não consegue ganhar do Fluminense pela fase que o Corinthians tá, é normal. Mas pra quem tá brigando pelo título, esse é o jogo que faz falta lá na frente. É um Fluminense que tá lá dentro do Z4, era um time que poucas vezes conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, independente de chegada de treinador. Mas o Palmeiras, ele não pode. Ontem eu tava vendo o jogo, terminou o jogo de São Paulo, tava vendo o Palmeiras aí. O Palmeiras entrou, Domênico, parecia que comeu uma feijuca e foi pro campo. É isso mesmo, é isso mesmo. Time que tá brigando Mas, ô, pelo mano, título, mas os caras cara Fluminense mordendo. desse daí tá mordendo Então, mas- faca, velho. Então, os mas caras eu mordendo. só vou discordar Então. porque eu acho que o Fluminense não é, apesar, eu vou repetir, apesar de estar lá embaixo, Eu também não acho. não mano. é obrigado a ganhar lá e cá. É o campeão da Não é. Libertadores, o Você Fluminense. troca, eu concordo com o Portugal Campeão da agora Libertadores, do sabe? Vitória. Tem que ganhar do Vitória Vitória lá onde e cá, for, aonde tem que for, ganhar do né? Criciúma lá e cá, tem que Isso. ganhar do Juventude lá e Atlético de cá, Goiás, tem que ganhar do ganhar. Atlético lá e cá, Ganhar. aí sim. Aí E sim. esses times aí, mano, acho que até você troca ponto. Perdeu lá e tem condição de ir na última rodada do Brasileiro, que vai ser Fluminense e Palmeiras aqui, vai ganhar, pode ganhar. Então, assim, é assim que se ganha um campeonato de pontos corridos. Mas, ô Domênico, Apesar só com de estar relação numa ao situação Fluminense ruim. que... Então, mas só com relação ao Fluminense, gente, o Portugal ele usou um rótulo agora, porque pra quem caiu de paraquedas hoje no Brasil, o cara que veio da Nicarágua, fala, não, realmente, o Fluminense é o campeão da Libertadores. Foi o campeão, Portugal, com todo respeito ao Fluminense, mas foi um aborto da natureza mas aquele foi, né, Fluminense mano? ganhar aquela Mas Libertadores. foi, Mas, mano. Domênico, na Foi. boa, o Fluminense ninguém sabe como conseguiu, inclusive pela média de idade dos jogadores. Você pegar a linha defensiva do Fluminense ontem, vamos lá, o Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos. E Diogo Cara, é Barbosa. tudo veterano, sem contar o goleiro também. Não, mas o Diogo Barbosa ainda é mais E novinho. colocaram os caras no bolso aí hoje, você vai, mano. aí você vai... Mas é isso que eu tô falando. então. Pra mim, o absurdo tá aí. Ô, Domênico, o Serna, ele deu um tapa lá, ele recebeu uma bola do Diogo Barbosa que ninguém podia ver pintado de ouro no Palmeiras e no Grêmio.
Ele enfiou uma bola pro Serna, o Zé Rafael tentou levantar, o cara não conseguiu, velho. É. O volante que vocês falavam que precisava estar na seleção brasileira. Ele tentou pegar o Serna e não achou. Eu falei. O Bento falou, Eu não falei. Eu não falei. O Bento também O falou. ano passado ele tava jogando muito bem. Zé Rafael. Esse ano ele tá deixando Mas a o desejar. Zé já tem que perder a posição pro Mas- Rios. Aliás, Rios que entrou mal ontem também. Tá. Richard Rios ontem Não é a foi a convivência com o sensação Rames da lá. Copa lá. É a convivência Mas com o Rames. O Nossa, Rames, é, eu espero que o Rames nada. Eu espero que não jogou nada. Eu espero que o Rames não estrague o Rios, com a convivência. Agora, espera, eu concordo com o mano dele falando, nossa, o Fluminense é campeão da Libertadores porque é um time fraco, mas ele é o time que melhor jogou aí. Isso é mais culpa dos outros times. Flamengo, Palmeiras com investimento grande, que Eles não deviam conseguiram fechar. O Boca devia fechar depois de ter perdido a Libertadores. Mas ali, mano. Mas o Boca também não era bom, não, viu, mano? Ali o Boca deu sorte de passar pelo Palmeiras, vamos ser sinceros. O Boca perdeu o título, se você lembrar do jogo, o Boca tinha um jogador a mais na prorrogação e acabou entrando na confusão, perdendo um jogador, ficou com medo. Ficou com medo. O Domênico tem razão. O Boca também não merecia. Agora, mano, o Thiago Silva ontem, com 57 anos e tomando sopa de letra, ele rebentou com o ataque do Palmeiras todo. Não, ele é bom jogador. Desculpa eu falar. É bom jogador. Então, o problema aí não é o Fluminense nem o Thiago Silva, o problema é o Palmeiras. Não, ontem não Eu adianta. tô falando, o Palmeiras entrou com o meu Ontem não foi bem, gente. Nenhum dos jogadores foi bem. E isso pode acontecer com qualquer time de futebol, de não jogar bem. Entendeu? Não jogou bem. O Flamengo mesmo ontem, o melhor time, o melhor elenco, quase não ganhando vitória lá. Ganhou no último minuto, com a calça na mão também. Mas é tradição, no programa, perdeu, tome. A porcada, Peppa, Domênico e seu Bento tomaram na boneca. A porcada, Peppa, Domênico e seu Bento tomaram na boneca. Cara, eu tive a chance de empurrar o Bressan em frente ao ônibus. Por que você não empurrou? Então, eu achei que ele não... Você não pode fazer isso? Não, mas é um empurrãozinho de leve. Você não pode fazer isso? Só um susto. Ô, Bento, confere aí, eu fui fazer uma pesquisa, não sei se tá correta. A última vitória do Palmeiras dentro do Maracanã, teria sido em dezembro de 2015 contra o Flamengo? Não, foi. Não, ganhou em 17. A última 17 do gol do Egídio. Deixa eu ver 17. aqui, peraí. Peraí, o que falaram ontem, que foi a última vitória do Palmeiras contra o Fluminense. Não, eu não estou 17. dizendo que é isso. É que eu fui fazer uma pesquisa e saiu essa informação. Então, porque me falaram ontem que o Palmeiras não ganhava... Agora, não ganhava do Fluminense desde 2017. Não ganhava Agora, no Rio. não sei se é do Fluminense no Maracanã. Não, Domênico, é ruim. É pior ainda. É pior ainda. Com o mandante no Maracanã é 2017 a última vitória. Que aí saiu gol do Egídio. Então ganhou 2017. Não, mas, pô, Não, ele falou 2015. Não. Ele falou 2015. Não, é pior ainda, mas é 2017. Então não é tão pior que nem ele. Lá era pior, porra. O Sombra falou 2015, a dele era pior. Eu tava fazendo pesquisa aqui e tinha aparecido 2015. Mas você tinha falado 2017, eu fiquei na dúvida. Agora, seu Bento, a gente vai pegar 2 times lá, hein? Na Copa do Brasil, Flamengo, e depois, na sequência, depois, pega o Botafogo lá também, hein? 24 de setembro de 2017. Botafogo não é no Engenhão? O Engenhão tem o deles. Gol do Egídio lá do Coé Justin. O Abel pode cair nessa sequência aí, Domênico? Você acha que o Abel pode cair depois dessa sequência? Nossa, o cara quer ser engraçadão. Ele meteu lá no grupo e vai cair. Ô, Marcão, vai dormir, Marcão. Você... Não sei, ué. Não, mas a sua torcida é válida. É válida. Torce mais aí. Não, mas, Domênico, olha só. Torce mais 2 aí. eliminações pro Botafogo, pro Botafogo e pro Flamengo. E perdeu o clássico pro São Paulo. Você acha que não pode balançar? Acho que não, Marcão. O cara tem 10 títulos na sequência Marcão, aí. se existe um momento pra acontecer esse seu apocalipse, esse. Agora. É um momento crítico. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Toda situação tem os dois lados. Aconteceu o quê, ô Portuga? Aconteceu o quê? O apocalipse. Mas toda situação, Marcão, tem os dois lados. Não dá. Se os caras saírem vivos disso aí, eles vão sair tão fortalecidos que, porra. Como diz o Motinho, o Abel tem tem estofo. Tem estofo pra segurar o Mas BO. eu acho que o... Sair vivo, porra. O Portuga, eu tô confiante muito na Libertadores. Eu tô mesmo, Eu cara. acho que é onde ele vai apostar as fichas Eu dele. tô porque o Palmeiras na Libertadores, ele é chapa quente. Eu acho Bom, uma informação hoje sacudiu o mundo da bola, né? Balançou aí o mercado. O Al Hilal já iniciou a sua pré-temporada com o Jorge Jesus. O clube se prepara aí para os compromissos que terá pela frente em busca de abrir mais uma vaga para estrangeiros
o time saudita avisou nos bastidores que está disposto a liberar Michael. Técnico da equipe, Jorge Jesus, também já deu aí o valor para a saída do atacante ex-Flamengo. Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, a ideia principal de Jorge Jesus é usar a vaga, que é de Michael, e inscrever Neymar, que vai aí voltar depois de se recuperar de uma longa lesão, né? Uma lesão grave. Ele ficou muito tempo afastado, está se recuperando aí, tem previsão de retorno aos gramados em setembro. E aí o Neymar entraria na vaga do Michael. No entanto, caso aconteça a saída de Michael, isso seria apenas em agosto, né? Porque no dia 13 desse mês de agosto, o Al Hilal vai enfrentar o Al Ahly pela Supertaça Saudita. Após o término, aí sim o atleta estaria liberado para ter a sua nova casa. Lembrando, dia 13 vai acontecer esse jogo. Aí depois disso, o Michael pode sair. A janela só encerra no dia 2 de setembro. Então até lá tem um prazo aí para negociação. O nome do atleta esteve ligado ao Flamengo nessa última janela. Ele que estava curtindo férias, já se reapresentou, está aí nessa pré-temporada com o Al Hilal. O Cruzeiro também teve interesse no atacante. Vamos ver se o Flamengo tentará repatriar o Robozinho. Bom, para a gente fechar, jogador do Flamengo emprestado ao 13, Thiaguinho, vem recebendo procura de clubes do mercado alternativo como o Dinamo Tbilisi da Geórgia e o Shadormalu Arkadan, do Irã. Rapaz, que nome, hein? O Flamengo topa fazer negócio em definitivo sem receber compensação financeira, mas impõe exigências. Ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante e o vínculo dele com o seu futuro clube seja de no mínimo 3 anos. Informação do Vene Casagrande. O Flamengo já fez, inclusive, esse tipo de modelo de negócio recentemente com o volante Daniel Cabral, né? O volante foi cedido ao Estrela Amadora de Portugal e o Flamengo mantém 50% dos direitos do atleta. O Thiaguinho, ele vive uma ótima fase, tem 12 gols na temporada em 25 jogos, um deles pelo Flamengo, né, no Campeonato Carioca, no início ali, quando o Tite estava com a equipe nos Estados Unidos, o Flamengo entrou com um time alternativo, o Thiaguinho fez um dos gols, vice-artilheiro da Série D, com 7 gols, sendo o destaque do 13, que lidera o grupo. Rapaz, olha aí o Thiaguinho, hein? Se encontrou. E aí alguns clubes já estão ligados e já estão realizando sondagens. O Dinamo Tbilisi, da Geórgia, e o Shadormalu Arkadan, do Irã. É uma boa oportunidade de negócio aí para o Flamengo, essa situação do Thiaguinho, que já foi emprestado, voltou, e agora pode sair em definitivo. Nação, o Flamengo já definiu o valor para descontaminar o terreno do gasômetro. O terreno que vai entrar no leilão num valor a partir de 140 milhões de reais, mais ou menos, ainda vai custar mais 21 milhões para despoluir esse terreno. Foi uma estimativa que o Flamengo fez e, além desse valor, tem o valor para arrematar o terreno. Lembrando, ele vai iniciar no valor de 140 milhões, mais ou menos, mas não significa que ele será arrematado por esse valor. Vamos supor que alguém dê esse lance e o Flamengo tenha que cobrir. Esse valor pode aumentar. E quero trazer para vocês aqui também, nação, uma curiosidade sobre o Carlinhos, que inclusive deu conta do recado. Mais um gol para a conta do homem aí, garantiu os 3 pontos pra gente. Belo passe do Gabigol. E a arrancada dele foi sem palavras. Um cara, se eu não me engano, ele tem 1,95 de altura e deu uma arrancada daquela, deixando os zagueiros para trás. Guardou o gol dele e deu a vitória pro Mengão. O interessante aqui nessa matéria é que ele explica porque ele faz essa comemoração de colocar a mão na cintura e olhar pro alto. Isso tem a ver com a mãe dele, galera. E aí ele explicou aqui, antes dele falar isso, né? Ele revelou também que a torcida tem colocado alguns apelidos nele. Como o Avatar do Adriano Imperador e Bellingham da Gávea. Por conta da aparência, dizem que ele parece um pouco. Realmente parece. Mas falando da comemoração, o Carlinhos disse isso aqui. Eu vim de uma família evangélica e em casa era muito filme evangélico. Por mais que meu nome seja Carlos Moisés, sempre gostei do oposto, que é o faraó Ramsés. Minha mãe vinha me dar bronca e eu colocava a mão na cintura. Quando cresci, sempre fazia isso para ela. Abre aspas. Mãe, o Ramsés chegou. Fecha aspas.
Nessa resenha falei para os meus irmãos que essa ia ser a comemoração. Postura minha marrenta, mas era mais para provocar a minha mãe. Essa posição que ele faz, o faraó, é de autoridade, meio de marra. Me identifiquei com a comemoração. E tá aí, nação. Esse é o motivo do Carlinhos fazer essa comemoração nos seus gols feitos. Tirou muita onda, merece todo sucesso aí no Flamengo. Tá dando conta do recado, quando é solicitado, vem ajudando demais o Flamengo e calando a boca daqueles que criticavam a contratação do Carlinhos no Flamengo. Mas é isso, nação, quero deixar os créditos aqui para Vene Casagrande, Energia 97 FM e para o Rafa Melo. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Dá uma moral para a rapaziada, deixa o seu like lá no vídeo e se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.